Cláudio Luiz Caivano, advogado. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do hoje presidente, mas o requerente, né, dessa audiência, o deputado Coronel Meira, o aniversariante, desembargador Sebastião Coelho, parabéns, vida longa ao senhor, saúde e paz. Meu querido amigo deputado Rodrigo Valadares e todos os demais, cumprimentar meus colegas advogados, os deputados aqui presentes. Vou tentar ser sucinto, porque não sei se cabe nos 10 minutos, mas vamos lá, vou tentar. A vida só tem sentido na busca pela verdade. Essa frase é de Sócrates. E como ele não deixou nada registrado, quem registrou foi o seu discípulo, Platão. A gente tem vivido tempos difíceis aqui no Brasil, e onde a verdade ela tem não só sido solapada, mas enterrada, e estão tentando colocar nela alguns tipos de rótulos, né? E o mais recente, todo mundo sabe, é fake news. Então, vou dizer só uma frase aqui, não é para apelo nenhum, em latim, que é assim, ó, nullum crimen sine lege, ubi lex. Não há crime sem lei. Onde está a lei? Então, a gente está tentando impedir que certas censuras, né? Certas censuras não, mas a censura se instale de uma vez no Brasil. Para facilitar o meu tempo, entendimento de todo mundo, eu dividi a minha explanação em 4 tópicos. Vou falar da tirania, da imprensa, do Estado de Direito e da liberdade. Quando eu chegar no último, vocês vão ver que eu estou terminando. Só um pouquinho de paciência. Sobre a tirania, eu quero lembrar que eu estive aqui, junto com os colegas também, em outras audiências, o próprio Sebastião Coelho, desembargador, também esteve aqui, e naquela data, no ano passado, eu disse que a gente já vivia uma tirania. Alguns deputados acharam que não, e a gente só viu esses desmandos se avolumarem. Pois bem, reafirmo, vivemos uma tirania. E para não usar somente as minhas palavras e passar a correr algum risco, já que a gente está em tirania, eu vou usar a palavra dos outros. Eu vou usar a palavra de pensadores, de juristas e de filósofos. Então vamos começar com Montesquieu, do Espírito das Leis. A síntese dele é a seguinte: a união entre o poder executivo e o poder judiciário resulta em opressão, tirania. E ele continuou no mesmo livro. Existem 2 tipos de tirania: a real, que consiste na violência do governo, e a tirania de opinião, quando os governantes estabelecem o que contraria a maneira de pensar de uma nação. Só vou lembrar a todos que isso aqui foi escrito em 1756. Parece que o ser humano não aprendeu nada de lá para cá. Dado o conceito, o fato é que o governo está caçando quem se atreva a falar a verdade. Timothy Snyder desenvolveu em seu livro intitulado Na Tirania, 12 lições do século XX, conceitos para que as populações pudessem entender alguns sinais e lutar contra a tirania. Eu só selecionei 3 para vocês verem como o Brasil já perdeu tempo. E muito provavelmente perdeu mais lições. Evitar a obediência cega, defesa das instituições, perigo de um partido de Estado. Bom, eu quero crer que esse último não exista no Brasil, mas ele existe num país da China que tem comunicação muito próxima com um partido daqui. Eu só vou me ater à primeira lição, obediência cega. E vou ler um trechinho de um jurista francês chamado Etienne de la Boëtie, que escreveu isso que eu vou dizer em 1550. Abro aspas, que vício horrível é esse, um número infinito de cidadãos não apenas obedecendo, mas servindo, não apenas sendo governados, mas tiranizados, sem propriedade, sem pais, nem filhos, nem a vida própria. Fecho aspas. Fique em casa, economia a gente vê depois. Tome vacina, é para o seu próprio bem. Tome vacina, é para o bem dos outros. Tome vacina ou você não vai no mercado, no banco, no aeroporto, não vai ter emprego. Isso só aconteceu, e eu posso dizer que eu sou um estudioso da Segunda Guerra Mundial, em 1935, chamada Leis de Nuremberg, onde a quantidade de sangue de uma pessoa poderia determinar se ele era cidadão alemão ou não. E eu vou cortar esse pedaço aqui, eu quero mostrar para vocês que eu tirei. Não é para minha segurança, porque eu não temo pela minha segurança. Eu temo pelo julgamento que ainda os meus clientes vão passar. Eu só quero pedir a todos, como eu disse lá em cima no privado, vou falar no público, que todos investiguem a DPF 519 de 2018. Ela guarda muitos segredos de tudo isso que está acontecendo agora. E o mesmo relator está nos processos, nos inquéritos. O que eles não têm conseguido esconder, mas continuam tentando, como eu disse, é a verdade dos fatos. E nada mais verdadeiro do que as manifestações do ex-presidente Bolsonaro, candidato derrotado nas últimas eleições, comparadas ao atual presidente, o candidato vencedor,
e que se traduzem nessa imposição fática. Eu não preciso nem desenhar, nem explicar o desenho. E para finalizar esse primeiro tópico, eu vou trazer uma outra frase para tentar ajudar esse mandatário que está aí. A frase é de Nicolau Maquiavel. A primeira parte é minha. Ao invés dele se preocupar e perder o sono por causa de um cavalo caramelo em cima do telhado, ele deveria ouvir esta frase. Príncipe que não tem público ou o tem como inimigo, não tem como estar seguro. Quanto maior a sua crueldade, mais fraco o seu regime se torna. Contra facta não argumenta sunt, né? Ou seja, contra fatos não há argumentos. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Segundo tópico, sobre a imprensa. Nenhum governo tirânico se sustenta se não tiver a imprensa ao seu lado. Então, para não dizer as minhas palavras, eu vou recorrer à do maior jurisconsulto brasileiro que já viveu, Rui Barbosa. Abro aspas. Um país de imprensa degenerada é, portanto, um país cego, um país de ideias falsas e sentimentos pervertidos, um país que, explorado na sua consciência, não poderá lutar com os vícios que lhe exploram as instituições. Não há, para qualquer sociedade, maior desgraça que uma imprensa deteriorada, servilizada ou mercantilizada. Parece que ele está sentado nessa cadeira vazia falando para nós agora, né? Está acontecendo isso agora e tem mais de 100 anos essa escrita dele. E isso num momento em que a ministra Carmen Lúcia acabou de declarar que a imprensa é parça, ou seja, é parceira deles. Terceiro tópico, sobre Estado de Direito. Eu dei uma entrevista ontem, contava para as pessoas, e alguns jornalistas tiraram sarro, né, foram pejorativos em relação à minha fala, porque eu teria dito, e disse, que o Estado não é um prédio. Quando eu disse que invadir um prédio, até depredar o próprio prédio, não é ataque a um Estado de Direito. Pois bem, então eu vou começar, não ia começar assim, vou começar dessa forma. O Estado, entidade incorpórea de poder soberano que governa o povo. Portanto, as 4 condições de um Estado são poder, povo, território, governo e a 5ª, sob a égide das leis. Vamos ver, talvez o Brasil tenha mudado e eu não esteja sabendo. Abro aspas de novo para um outro pensador, para não usar minhas palavras. O Estado é um regime jurídico formal privilegiando a ideia de proteção à igualdade de todos perante a lei, que é exatamente o oposto de tirania. Quem disse isso foi Frederick von Hayek. E aí retorno a Rui Barbosa. Estado não pode ser onipotente, pois seria a negação da liberdade individual. Mas nas ideologias de hoje, que empesteiam e desonram a nossa inteligência, a inteligência humana, a religião do poder o eleva ainda mais. Alcançam o arbítrio sem fronteiras, o estado alfa e ômega, existente por si e para si, superior a todas as regras morais. Para o jurisconsulto, talvez o maior jurisconsulto italiano, Carnelucci, a justiça é meio para se atingir o direito. Eu tenho dito que nós não temos Estado de Direito no Brasil. E uma das maiores provas que eu posso apresentar para os senhores, e que muito pouca gente dá valor, fala sobre isso, é que o artigo 133 da Constituição Federal afirma que o advogado é imprescindível para a justiça. Entretanto, no dia 8 de janeiro e no dia 9 de janeiro, 11 advogados foram presos. Fomos incapazes, então, de chegar à justiça. Quando o Estado é tudo, o indivíduo é nada. Posso dizer que o Estado de Direito só existe se há liberdade. Se não há liberdade, não há Estado de Direito. Mas é melhor dizer nas palavras de Rui Barbosa. Com certeza, ele era muito mais inteligente do que eu teria capacidade de ser. Liberdade e segurança jurídica são termos equivalentes e substituíveis um pelo outro. Um Estado que não se fie neste conceito não é Estado de Direito, é um Estado de opressão. Logo, em um Estado que não há justiça, que não respeita a lei, não pode ser um Estado de Direito. O Brasil hoje é esse país, senhoras e senhores. Nós temos presos políticos. Onde não há justiça, como eu disse, não há Estado de Direito. E vamos ao último tópico, liberdade. Se um homem nasceu livre, deve governar-se. Se ele tem tiranos, deve destroná-los. Assim pensou Voltaire. Eu queria imaginar o Voltaire pegando uma cápsula do tempo e estando em 9 de janeiro no Brasil. Eu podia começar e terminar esse tópico com essa frase que eu cunhei já há algum tempo, quando tudo isso começou. Liberdade é a vida pela qual deveríamos ter lutado, mas desistimos. Então escolhemos não viver. Entretanto, por acreditar em Deus, no meu país, na família e na liberdade, eu vou dizer que liberdade é a vida pela qual estamos aprendendo a lutar. Acredito no direito e na Constituição, porque ela existe para proteger o indivíduo do poder do Estado.
Direito de manifestação e livre expressão de pensamento são garantias constitucionais no Brasil. Entretanto, manifestantes do 8 de janeiro foram presos ilegalmente, muitos já condenados, são, portanto, presos políticos, condenados exemplarmente por um tribunal sem competência, que alega uma conexão inexistente nos autos e no ordenamento jurídico que impede acesso a direitos e garantias fundamentais. Presos políticos tornozelados esperam há quase 1 ano e meio a retirada do aparelho, enquanto assistem, mais perplexos que eu, um bicheiro condenado a ter seu aparelho retirado por ordem de um ministro do mesmo STF que os julga irregularmente. Enquanto traficantes se apresentam a cada mês, 2 meses, às vezes a cada 6 meses no fórum, eles têm que se apresentar toda segunda-feira, ameaçados de voltar à prisão em caso de atrasos para voltar para casa. Como eu disse, todas as semanas eu respondo a pedido de informações dos meus clientes por que atrasaram 11 minutos, 19 minutos, 29 minutos, 34 minutos e meio. Quando presos políticos foram da esquerda durante o regime militar, tiveram anistia ampla, geral e irrestrita. A Lei 6683 de 79, muito por motivo da morte de Vladimir Herzog. Referente ao 8 de janeiro, faleceram Clériston Pereira, Éder Parecido, Giovanni Carlos, Antônio Marques e, mais recentemente, Kleber Freitas, que foi encontrado morto em casa por provável suicídio que a polícia investiga. Se tivéssemos contagem pública de votos, garantindo respeito ao princípio constitucional da publicidade, princípio regulador da administração pública, o ato jurídico do escrutínio de votos teria sido o ato jurídico perfeito. Não teríamos o 8 de janeiro, porque a irresignação do povo se deu pela contagem secreta de votos. Não podemos continuar a luta deixando patriotas pelo caminho. Não podemos viver sabendo que há presos políticos no Brasil. Temos pela frente a reconstrução do Brasil, senhores, e ela já começou. A demonstração de solidariedade do Brasil diante da tragédia do Rio Grande do Sul se revela uma grande oportunidade de pôr fim à servidão. O povo brasileiro e sua demonstração de solidariedade é oportunidade única, assim como a Operação Dínamo, ocorrida entre maio e junho de 1940, diante da incapacidade do Estado, Winston Churchill conclamou os civis que se apressaram a salvar mais de 338 mil soldados na praia de Dunkirk, na França, utilizando todo tipo de embarcação. No Rio Grande do Sul, a população se lançou literalmente às águas, sem medo, sem pensar, de caiaque, colchão inflável, barco, jet ski, bote, até mesmo geladeira vazia, qualquer artefato que boiasse. Isso prova a coragem do brasileiro. Enquanto isso, a inoperância dos governos municipal, estadual e federal demonstrava toda a sua incapacidade. A reconstrução da nação, como eu disse, senhores, já começou. Civil salva civil, cidadão não solta a mão de cidadão. A reconstrução do Estado de Direito passa pela reconstrução política e ela acontece aqui dentro, senhores. A reconstrução política consiste em fazer justiça quando ela não há mais. Dar liberdade aos presos políticos. Anistia já. O PL 5793 de 23 está aqui na CCJ e clama aos senhores parlamentares para que ela seja pautada, aprovada e encaminhada para o rito legislativo das duas casas. A liberdade dos presos políticos será o farol que iluminará o nosso futuro e nos guiará no caminho da redenção. Muito obrigado.